Olá, você é bem-vindo a esta nova jornada, esta nossa nova caminhada, né, pela mitologia dos 12 signos. Não se esqueça de ativar o sininho para receber os outros vídeos e de dar o seu gostei, né, se você curtiu esse vídeo. Então, nós vamos iniciar aqui a questão da introdução à mitologia, né, dos 12 signos. Mitologia, mais do que histórias da carochinha, né, a mitologia representa os modelos psicológicos cósmicos da nossa vida, como se fosse um telão onde a gente se vê como realmente é, de maneira nua e crua, né? Esse é o significado da mitologia, né? É a tradução da realidade da nossa psique, da nossa mente, do nosso inconsciente, né? Mitos são a força do inconsciente que vão se manifestando, né, através de representações simbólicas, né? Mito não é mentira, né? O mito fala de uma realidade que cerca os fatos daquele momento, né? Assim como existem os mitos contemporâneos de hoje, né? Mas no caso dos mitos antigos, né, da realidade daquele povo, que muitas e muitas vezes, né, a origem desse mito pode se perder lá nas sombras do passado da humanidade, né? São os mitos primitivos, os mitos primevos, né, como se diz. O mito fala de psiquismo, não necessariamente que aquele fato tenha acontecido literalmente. Já a mitologia na astrologia, ela é vasta, a gente vai ver 12 signos, né, e na média 12 mitos. Mas a gente tem os principais, que são os 10 mitos para os 10 planetas, né, que vai de Sol até Plutão. Tem o mito de Lilith, o mito de Quiron, e mais os 12 mitos referentes aos 12 signos, que é o que preponderantemente a gente vai tratar aqui, né? Esses 12, né, têm uma relação muito próxima com os 12 signos, os mitos e os 12 signos, né? E vamos tratar da mitologia greco-romana, que é o conjunto de mitos mais popular do mundo ocidental. Nós vamos falar dos deuses olímpicos, que vieram ocupar o lugar dos deuses primitivos das populações mais antigas da Grécia. Aí a pessoa pode perguntar, mas por que esta mitologia, né? E não uma mitologia hindu, uma mitologia celta, uma mitologia nórdica, ou qualquer outra mitologia? Por que a mitologia greco-romana? Porque é nesta mitologia que a astrologia ocidental tem o seu suporte transpessoal, digamos assim, né? Já o outro pilar, o outro suporte da astrologia, que é o suporte científico da astrologia, né, é a astronomia. Então, a mitologia e a astronomia são dois pilares básicos da astrologia, né? Bom, os mitos foram sendo criados nos primórdios da humanidade para dar explicação, para dar resposta, sentido ao desconhecido, né? O homem queria entender o comportamento de certas criaturas, mudanças das estações e tantas outras perguntas, né, para as quais esses povos não tinham a ciência e muito menos a tecnologia, eles não tinham o Google para perguntar ali, né? Então, coisas básicas para nós hoje, para eles eram fundamentais, e a mitologia serviu para isso, né? Qual a origem do cosmos? De onde vem o trovão, o relâmpago? Para onde nós vamos depois da morte? Por que escurece quando o sol desaparece? Qual a origem da humanidade na Terra? Que as pessoas se apaixonam, se enamoram? Qual a origem das constelações? Como o fogo passou a existir? Qual o sentido de a gente enfrentar doenças, dores, né? Os gregos, especificamente, eles não tinham livros sagrados, como Bíblia, os Vedas, o Alcorão, o Torá, para dar essas explicações, né? Assim como também não haviam sacerdotes. Por isso, a relação dos deuses, né, com os homens nessa época ela era direta e era meio que visceral. E os mitos, muitas vezes, são como se a gente lê um mito e a gente se choca, né? É como se estivesse jogando na nossa cara uma realidade, uma coisa, que a gente fica meio assustado. Por que é assim? Porque eles jorram de uma forma, o mito jorra de uma forma bruta e crua, com que ele vem do confuso inconsciente da coletividade, do inconsciente coletivo. Então a mitologia, ela expressa, ela traz para fora, né? Ela escancara complexa e inesgotável vida interior inconsciente de todos nós humanos, né? Desde os primórdios, todo o globo, não é? Aqui no Brasil, é universal, né? Diferente de muitas religiões que surgiram posteriormente, né? Onde os deuses eram intocáveis, inalcançáveis, a relação dos humanos com a divindade na mitologia greco-romana ela era direta, né? Deuses e humanos, e nem sempre isto era harmônico. Muitas vezes isso era guiado pela emoção, o que resultava em uma relação às vezes dramática, né?
Quantas vezes a gente já ouviu falar, né? Pá, aquele cara de novo está transformando a vida dele numa tragédia grega, né? Seguida a gente ouve falar isso. Porque o teatro, a dramaturgia era uma das formas de expressar essas explicações, né? Esses mitos, né? Outro ponto importante a gente esclarecer é a questão do tempo na mitologia, né? Porque se a gente olhar o cristianismo, por exemplo, quando se fala de criação da humanidade, né? Há um tempo linear, né? Um tempo linear, tem um começo, a Gênesis, né? Tem um meio, que é a encarnação, que é a vida, né? E tem um fim, que é o Apocalipse, né? Nos mitos não há necessariamente essa narração contínua, e muito menos ainda um tempo, né, histórico, cronológico, de pensar linear. Não é linear, é altos e baixos, né? O tempo mítico, ele é atemporal, ele é autossuficiente na sua própria dimensão. Por isso que muitos de nós, né, já ouvimos falar aquela máxima, né, o tempo calma, que as coisas vão acontecer, né, porque o tempo dos deuses é diferente do tempo dos homens. Na mitologia é exatamente isso, é outro tempo, é outra dimensão, né? Vejam que os deuses, eles gostavam do Olimpo, né, e se sentiam superiores, né, mas eles sempre, né, na mitologia grega, acabavam se apaixonando, né? A gente não vai nunca ouvir falar isso no cristianismo, né? Que um santo tenha se apaixonado por um humano, né? Isso vira escândalo na igreja, né? Mas na mitologia isso era normal, né? Os deuses se apaixonavam pelos humanos, pelas humanas, e essas paixões permitiam o nascimento dos heróis, né, mitológicos, que eram metade divinos e metade humanos, né? E era um fardo pesado para esses heróis carregar essa divisão, né? Porque muitas e muitas vezes eles esqueciam de que eram humanos e pensavam que eram deuses. Para dar esse limite aos heróis e a nós humanos, né, surgiu dois conceitos gregos, né, o conceito de metron e híbris, né? Metron é a medida humana, é aquele limite imposto pelos deuses aos seres humanos, né, a nós mortais. Metron é a justa medida. Nós somos humanos, ponto. Não somos deuses. E híbris, o que é? Híbris é quando a gente ultrapassa essa medida, né? Essa justa medida de metro, quando a gente ultrapassa os limites do ser humano, né? Um orgulho desmedido, uma insolência, um descomedimento, né? Quando a gente não conhece as fronteiras e muito menos limites, né? É quando os homens querem, de alguma forma, se igualar aos deuses, né? Então temos um limite que precisamos respeitar, metron, e que se nós não respeitar, algo grave pode nos acontecer, né? Atualmente, como é que isso pode se dar? Bom, estou andando numa estrada cuja velocidade é 110 quilômetros por hora permitido, eu ando a 140, eu estou ultrapassando a metron, a justa medida, né? E eu posso ter que pagar um preço por isso, né? Pode ser uma multa, pode ser um atropelamento, pode ser um acidente, né? Enfim. Na mitologia, nós temos um exemplo clássico de híbris, né? Que é Ícaro, né? O pai dele construiu dois pares de asas com cera e pena para eles fugirem, né? Do Minotauro, da história do Minotauro. E o pai dele fala: Ícaro, tu não vai muito perto do mar por causa da umidade. A umidade do mar vai molhar, vai umedecer as penas e tu vai afundar. E não vai muito perto do sol, porque vai esquentar as penas, né? E vai derreter a cera e tu vai cair. Então tu vai no caminho do meio, como dizia Buda, né? Só que Ícaro se deslumbrou com as altitudes e tal, e ele foi cada vez mais chamado para a direção do sol até que as asas derreteram e ele caiu, né? Então ele ultrapassou o limite da metron, né? Ele foi vítima da híbris, né? A gente vai falar muito isso nos vídeos, né? Por isso que a gente está comentando aqui. Vejam que os heróis e os deuses, eles foram eternizados em estátuas, a gente vê estátuas de pedra, de mármore, de bronze, né, de terracota, para servir como um modelo para a humanidade, né? Mas quando a gente olha para esses modelos, para esse arquétipo, né, de deuses, de heróis, de líderes, de celebridades, de influenciadores de opinião hoje, né, influenciadores digitais da humanidade, o que eles representam para nós? É prudente e é fundamental a gente ter com essas pessoas, com essas imagens, com esses modelos, uma relação de inspiração e não de identificação. A gente vai falar muito isso também, né? Porque se a gente se identificar e quiser ser algo que a gente não tem capacidade ou que a gente não é, aquilo que está além da nossa capacidade humana ou, né, é muito perigoso, porque isso é inconsciente, e assim é com os deuses. Existe a inspiração e existe a identificação. A inspiração é positiva, a identificação ela é inconsciente.
Então, quando a gente está fazendo o nosso mapa astrológico, quando a gente faz uma psicanálise, uma psicoterapia, uma constelação familiar, o que a gente está fazendo, né? A gente está se deparando com a nossa mitologia pessoal, que está gravada no nosso inconsciente pessoal. A gente já falou nos outros vídeos, né? Que esse inconsciente pessoal está relacionado com a casa 4, com câncer, com a lua, né? Mas junto com esses mitos pessoais lá da nossa infância, desde a nossa gestação até os 3 primeiros anos, há também os mitos coletivos, universais, que estão gravados no inconsciente coletivo. E a gente já falou nos outros vídeos também, tem uma relação com a casa 12, com peixes, com Netuno, né? Os mitos têm um importante papel de eternizar o conhecimento. E as lições também, né, dessas pessoas que vieram antes de nós, para que sirvam de base para a nossa evolução, a nossa caminhada aqui na Terra. Tem um ditado que diz: a vida imita, a arte imita a vida, né? É quando a gente vê uma novela, um filme, uma peça de teatro, a gente ouve uma música, a gente se identifica com aquilo, a gente se emociona com aquilo, ou a gente quer agir da mesma forma, né? Muitas dessas obras, né, foram escritas a partir de uma vivência daquele autor. Ele viveu de fato aquilo, ouviu aquilo acontecer na realidade, ou ao menos aquilo poderia acontecer. Por isso que se diz: a arte imita a vida, né? De forma semelhante, a gente acredita que a nossa vida também ela imita o mito, né? Porque a nossa vida, a gente queira ou não queira, a gente tem ou não consciência disso, né? Ela também está entrelaçada com essas histórias do passado, com essas histórias primitivas da humanidade. Né? Da mesma forma que cada um traz a nossa mitologia pessoal, todos nós temos os nossos heróis, os nossos mitos de estimação. Desde a infância é assim, né? A gente viveu a nossa jornada mítica infantil, né? A gente matou dragões, a gente conquistou reinos, a gente cavalgou livre pelos reinos, né? A gente recebeu ajudas divinas, né? Como a gente vai falar no mito de Ares, né? De Jasão recebeu uma ajuda divina. Na nossa infância também a gente viu isso acontecer. A gente comandou o exército, a gente seduziu príncipes, princesas, e principalmente a gente, na nossa mitologia infantil, né? A gente foi feliz para sempre, né, pessoal? Com o passar do tempo, esses dragões mudam, né? Eles vão virar relacionamentos, vão virar trabalho, diploma, roupas, prestação da casa própria, idiomas, pagar o condomínio, MBAs, viagens, etc, etc. E a partir daí, mesmo com esses contos infantis, essas fábulas, esses mitos infantis, têm um profundo e verdadeiro significado e podem nos acompanhar por toda a vida, há uma necessidade de a gente fazer uma atualização, né? Um update mitológico, né? Uma atualização do mito, né? Infantil para a vida adulta. A gente pode se dar conta com essa atualização de que o workaholic que hoje eu sou, por exemplo, eu posso me identificar com o mito de Sísifo. A gente falou do mito de Sísifo lá no vídeo de Saturno, né? Ou então assumir aquele mito, né, da mulher guerreira. Pode ser uma identificação com Ares, com Marte, né? E essa mulher está asfixiando a sua feminilidade, afastando, assustando o masculino, né? E assim por diante. São vários e vários mitos da nossa fase adulta, né? Além, pessoal, dos mitos, esses mitos primitivos que a gente vai falar, também existem para a gente entender, né? Os mitos contemporâneos, né? Então, existem, por exemplo, na humanidade existe o mito de beleza, né? Marilyn Monroe, Gisele Bündchen, o mito de bondade, né? Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, apenas alguns exemplos, mito de contravenção na humanidade, Al Capone, Barrabás, Robin Hood, Pablo Escobar, Madame Satã, Lampião, né? Mitos políticos, Getúlio Vargas, Roosevelt, Gandhi, Bolsonaro, Lula, né? Mitos de sabedoria, Einstein, Da Vinci, Rui Barbosa, mitos de arte, né? Aleijadinho, Van Gogh, Tarsila do Amaral, mito do esporte, Pelé, Maradona, né? Mito de velocidade, Ayrton Senna, não é para menos que ele era ariano, né? Mito musical, Beethoven, Milton Nascimento, Maestro João Carlos Martins, mito de longevidade, Pelé de novo, né? Silvio Santos, a Rainha Elizabeth, tem tantos memes a respeito dessas pessoas. Na verdade, eles são um mito de longevidade, mito de riqueza, Bill Gates, né? O velho da van, o Luciano Hang, né? Então, essa série de vídeos que a gente vai iniciar, pessoal, vai de encontro ao quanto é importante a gente ter o conhecimento da nossa mitologia pessoal, da nossa história de vida, que ela é singular, ela é transpessoal e ela é sagrada. Porque a falta desse entendimento pode fazer com que
Tantos de nós elejamos esses mitos que a gente acabou de falar para idolatrar. E com isso a gente corre o risco de passar a viver a vida através das experiências deles, né? Vivendo a sombra de um mito que talvez a gente nunca possa vivenciar, não a nossa vida real, né? Ao ter consciência do nosso mito pessoal, de quem eu sou, os nossos olhos podem mudar a perspectiva daquilo que a gente está vivendo, né? O nosso coração pode finalmente repousar na mansidão do entendimento. Ali é isso, né? Eu não estou louco, né? Faz parte da minha história, do meu modelo de vida, do meu arquétipo, né? E então essa compreensão vai nos dar consciência. E começamos então a nos questionar, né? Qual o mito que há na minha família, na minha ancestralidade, né? O mito do Dom Juan, que pegava todas as mulheres, é o mito, eu venho de uma família. Imagem com o meu pai. Quando a gente falar, né, do signo onde está a tua lua, tu vai poder refletir e entender como é que tu vive esse arquétipo, esse tema mitológico nas tuas emoções e possivelmente também na tua imagem e na tua relação com a tua mãe, né? Quando a gente trouxer o mito que diz respeito ao teu ascendente, tu vai poder refletir e entender como é que tu vive esse mito, esse arquétipo, esse tema mitológico na forma, né, como tu mostra para o mundo o teu roteiro de vida. Então, a narrativa, a trajetória de vida de cada um de nós é única, né? Eu sou brasileiro, do sul do Brasil, vim de uma família cuja ancestralidade é árabe, educado em escolas públicas, né? O mito de cada um de nós é singular, ele é único, né? Mesmo tendo uma base coletiva, né? São duas coisas que caminham juntas, né? Temos mitos individuais e coletivos ao mesmo tempo. A gente está ligado ao coletivo, né, mesmo sendo uma pessoa individual. E quando a gente evoca isso com consciência, transformações muito significativas e profundas podem acontecer. Essa é a proposta. Usando esse saber que é transpessoal, nós podemos potencializar ainda mais a nossa compreensão e o nosso entendimento do nosso mapa astrológico pessoal, né? Um exemplo, né, para encerrar, um exemplo escorpiano, é claro, né? Nas nossas vidas, quantos ciclos já se iniciaram e terminaram, né? Por quantas mortes e ressurreições simbólicas a gente já passou e ainda vai ter que passar ao longo da vida, né? Quantas pessoas próximas a nós ou que já vimos nascer, né? E outras a gente viu crescer e outras morrer, né? Morte, renascimento, ressurreição é um tema arquetípico mitológico universal, né? Jesus foi morto, supostamente, e ressuscitou, segundo a Bíblia. O universo mitológico de Plutão, por exemplo, que é o deus da morte, na mitologia grega, que é o que nos interessa aqui, ele é o regente do signo de Escorpião. As almas, após passarem por todos os estágios e ritos, né, elas eram mergulhadas no rio Létis, né, o rio do esquecimento, para que fosse apagada todas as lembranças da vida anterior e que, de novo, reencarnarem, né, zeradas, né? Estes tantos outros mitos, né, do arquétipo morte, renascimento, né? E vejo que este tema arquetípico, né, morte e renascimento, também tem uma ilustração biológica, né, que ajuda a gente a entender isto, né? No nosso corpo, né? Ao longo da vida, o nosso corpo vai se modificando pelo fator tempo, principalmente, né? Mas também pelas questões dos acontecimentos, das circunstâncias da vida, né? A gente conseguiu se alimentar bem, se não conseguiu se alimentar bem, né? Isso vai variar de pessoa para pessoa, né? Então as nossas células morrem,
necessariamente morrem e se regeneram. É necessário esse processo natural para que haja qualidade de vida, saúde física e mental. E estas células podem se negar de alguma forma a morrer? Sim, elas podem, mas a célula pode se negar a morrer. Mas esse fenômeno pode se transformar em um tumor no nosso corpo e também até em câncer, né? Ou seja, é preciso respeitar os ciclos da vida, né? Resumindo, né, essa questão do exemplo que a gente deu, né, a mitologia pode nos dar mais resposta do que a gente imagina, principalmente desde janeiro de 2020, com relação a esse exemplo que a gente deu, né, da morte, da transformação, da ressurreição. Porque desde janeiro de 2020 a gente passou a ver, né, até os dias de hoje, 2022, né, tantas pessoas distantes ou próximas de nós serem levadas para o universo da morte de Plutão, né? Então a mitologia pode nos dar muitos esclarecimentos, muitas respostas a esse e a tantos outros assuntos que estão na nossa carta astrológica. Gratidão.